Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar então a identificar os processos, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter algum tipo de série, né? Uma série de tempo, e a gente quer saber que tipo de processo está associado ao processo gerador daqueles dados, né? Isso vai nos ajudar muito na hora de fazer previsões e de fazer algumas relações de modelagem da série e tal. Mas no final, o objetivo aqui sempre é fazer previsões, né? Então, o que a gente vai utilizar é a metodologia desenvolvida, né, por Box e Jenkins. A gente vai obter alguns modelos candidatos, aí a gente vai fazer a estimação, e aí uma vez feita a estimação, a gente faz algumas checagens para ver se o modelo está correto. Tá? Eu já vou passar para vocês todas essas etapas, mas aí uma vez que a gente chegou na melhor especificação possível, a gente vai utilizar ele, por exemplo, para fazer previsões. Tá certo? O que a gente precisa, né? Então a gente precisa, no primeiro passo, identificar os processos, mas uma vez que a gente identificar o processo, uma forma de a gente saber se a gente está no caminho certo é que os resíduos desse modelo que a gente está testando não podem ter autocorrelação, tá certo? E aí o teste que a gente vai fazer é o teste Q de Ljung-Box, que basicamente faz o seguinte, ó, ele faz uma soma das correlações, por exemplo, de T com T-1, T com T-2, T com T-3. E a hipótese nula dele é a ausência de autocorrelação. Ou seja, se eu tiver uma autocorrelação muito alta em algum período, ele vai identificar isso como uma violação, né, vamos dizer assim, ou um indicativo de rejeição da hipótese de ausência de autocorrelação. Tá? Basicamente, a intuição do teste é essa. Então, a gente aceita a hipótese nula é a ausência de autocorrelação e a hipótese alternativa a autocorrelação. O que significa isso? Se eu encontrar autocorrelação no meu modelo, né, nos resíduos do meu modelo, eu tenho que mudar a especificação. Normalmente colocando mais defasagens, seja defasagens AR, sejam defasagens MA. Às vezes pode ser um problema de sazonalidade, mas isso aí a gente pode discutir depois mais tarde, tá? Ele tem um teste com distribuição Q quadrado, com K, que é um número de parâmetros, né, um número de parâmetros a serem estimados, e P e Q são as defasagens, né, defasagens do modelo AR, P e do MAQ que vocês utilizam. Não tem uma regra de quantas defasagens vocês têm que usar nesse teste, tá? O Greto ele vai dar um número automático ali para vocês, mas alguns autores eu já vi, mas também tipo, não é uma coisa séria assim de ter um teste, falam sobre usar T igual a 4. Então, se vocês tivessem 100 informações, vocês fariam um teste com 25 defasagens, né? Ou seja, fazer a correlação de T com T-1, T-2 até T-25. Mas a dica que eu dou é para ver se tem algum problema de sazonalidade, é vocês utilizarem pelo menos o período sei lá, por exemplo, os dados são mensais, usar pelo menos 12 períodos para ver se tem algum efeito sazonal do ano anterior. Né? Se vocês vão trabalhar com dados diários, usar pelo menos 7 períodos para pegar o efeito do dia da semana anterior, e assim sucessivamente, tá? Com dados anuais, aí vale essa regra aqui do T-4, eu acho que é tranquilo, mas não tem uma regra, tá? Um caso que quando não tem muito também, vocês não têm muitas informações, por exemplo, um T aqui igual a 50, né? Você só tem informação ali de 4 anos, com dados mensais um pouquinho mais, vocês não vão nem conseguir estimar esse modelo com muitas defasagens. Então, lembre, né? Os resíduos não podem ser autocorrelacionados do modelo que eu vou estimar. A segunda condição é que os resíduos dessa regressão, que vocês forem estimar depois, dos modelos ARMA, né? E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse modelo quando ele vira um ARIMA, é que os resíduos sejam normais. Tá? E aí a gente vai usar um teste que simplesmente compara a distribuição dos resíduos com uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Né? Ela é uma distribuição simétrica, né? Ela não tem assimetria, né? Ela é igual para os dois lados, e ela é também mesocúrtica. Né? Então, a gente vai usar essas condições, né, para comparar a distribuição dos resíduos que a gente tem com uma distribuição normal. É isso que o teste do Jacques-Bera faz. Né? Ele usa essa estatística aqui, né? E ele tem distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade. O que é importante vocês saberem é que a hipótese nula dele é de que os resíduos são normais. Tá? Essa é a hipótese nula dele. Então, se eu aceito a hipótese nula, os resíduos são normais. Isso vai ser bastante importante, principalmente para a questão da validação dos testes.
Eu já adianto vocês que aqui, às vezes, colocar defasagem pode até atrapalhar. Tá? Aquilo que resolve problemas de autocorrelação não necessariamente resolve problema de normalidade, mas cada caso é um caso. A dica aqui é quando vocês tiverem algum problema de normalidade, a gente vai fazer isso mais adiante várias vezes, é usar algum tipo de dummy, tá? Pode ser que ajude a resolver, entre aspas, o problema de normalidade. Então, na prática, a gente vai seguir basicamente 5 passos, tá? E aí alguns deles vocês já sabem, mas vocês vão ver na prática, depois com a prática também, vocês vão pegando isso aqui, vão memorizando tudo que tem que ser feito, tá? Mas de uma maneira resumida, são 5 etapas. A primeira etapa, né, eu coloquei aqui para vocês não esquecerem. Os modelos, né, esses modelos ARIMA, por que eles são chamados de ARIMA? Porque eles têm componentes que são AR, ele tem componentes que são MA, e o I é da ordem de integração, tá certo? Então, o modelo ARIMA nada mais é do que o modelo ARMA estacionário, né? Então, que tipo de... Se vocês tiverem que tirar a primeira diferença da variável, né, vocês vão ter ali um modelo ARIMA que a gente chama de P, D e Q, né? Por exemplo, se for um ARMA 1, que vocês tiveram que tirar uma defasagem, né, para tirar uma diferença para tornar a série estacionária, ele se torna um modelo ARIMA 1, né? E, enfim, isso também a gente vai falar várias vezes aqui, e eu acredito que vai ficar claro para vocês. Então, o primeiro passo é testar se a série é estacionária. E aí vocês só vão poder identificar esses processos, que é o segundo passo, fazer o correlograma da série estacionária. Então, se ela é estacionária na primeira diferença, vocês têm que fazer o correlograma dela na diferença, tá certo? E aí é o que está escrito aqui, fazer o correlograma da série estacionária na diferença. Desculpa, na série estacionária, ela pode ser em nível ou nas diferenças, tá? Por ali, usando a função de autocorrelação, a gente identifica os processos MA. E na função de autocorrelação parcial, a gente identifica os processos AR, tá? Depois, a gente vai estimar esses modelos no Greta. Tá? A gente vai ter lá um grupo de modelos candidatos. Imagine que vocês não tinham a menor ideia de qual era o processo, e agora vocês têm alguns modelos candidatos. E aí vocês vão estimar. Tem que ver se os coeficientes desses tetas, esses φs que vocês vão estimar, são significativos. Tá? Todos têm que ser significativos no modelo, para que o modelo esteja bem especificado. Tá? Então, esse é um outro critério que a gente vai utilizar. Uma vez que a gente tem um modelo que os coeficientes são significativos, a gente vai testar a normalidade e a autocorrelação dos resíduos. Para o modelo ser candidato, ele tem que ter resíduos normais e não autocorrelacionados. Tá certo? Isso é bastante importante. E por último, se eu chegar lá no final e eu tiver mais de um modelo candidato, daí eu vou utilizar aqueles critérios que nós já utilizamos para selecionar os testes. Vamos utilizar os critérios de informação, né? Eles nos ajudam a identificar o modelo normalmente mais parcimonioso, ou seja, que consegue o melhor ajuste com o menor número de parâmetros para ser estimado. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Ele vai ser o nosso último critério. Dado que houve um empate lá, 2, 3 modelos, que atenderam todas as 4 condições anteriores, nós vamos, então, utilizar os critérios de informação. Então, vamos testar aqui na prática, ver todos aqueles passos para ver se realmente funciona, se eles funcionam e se a gente consegue identificar o processo correto. Nota que esse aqui é um AR, a gente sabe que o coeficiente dele, φ, aqui é 0,8, ele é um modelo sem constante, e eu tenho que chegar o mais próximo possível desse processo para ver se a metodologia de Box-Jenkins realmente permite a gente identificar os processos corretamente. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que vocês viram, né, no vídeo é testar se a série é estacionária ou não. Então, antes de qualquer conversa, a gente vem aqui em variável, teste de raiz unitária, teste de Fuller aumentado, teste sem constante, teste com constante tendência, mostrar os resultados da regressão. Então, fazendo isso, o que a gente tem aqui? Teste sem constante, ela é estacionária, não é isso? Ou seja, a gente rejeita a hipótese nula de não estacionariedade, né? Qualquer valor abaixo de 0,05 a gente vai considerar o processo estacionário. Aqui também, né, ficou abaixo de 0,05, então é estacionário no modelo com constante. E também ficou abaixo de 0,05 no modelo com constante e tendência. Nota que a gente nem precisou, então,
utilizar os critérios de informação para decidir qual é a melhor especificação, né? Como aqui a gente já sabe que esse processo não tem constante, não tem tendência, vocês podem até notar que esses coeficientes nem deram significativos aqui, né? Então, de cara, a gente já tinha uma ideia de que o melhor modelo realmente é o primeiro. Vocês notam que ele tem realmente os menores critérios de informação comparados aos outros. Mas, enfim, o que interessava aqui é que essa série é uma série estacionária. Se ela é uma série estacionária, a gente pode, então, vir aqui e fazer o correlograma para ter uma pista, pelo menos, de quais modelos ele pode, qual processo estocástico ele pode ser, né? Dando uma olhada aqui, né? Lembra que na função de autocorrelação a gente olha os processos MA, a gente tem aqui 4 tracinhos significativos, né? Acima da barrinha do zero. E no processo de função de autocorrelação parcial, que é onde a gente identifica os processos AR, a gente tem um tracinho positivo. Então a gente tem vários modelos candidatos aqui, ó. Por exemplo, a gente tem o MA4, o MA3, o MA2, o MA1, o AR1, e a gente pode ter ARMA 4, 1, ARMA 3, 1, ARMA 2, 1, ARMA 1, 1. E você vai dizer, pô, Cristiano, mas eu vou ter que estimar tudo isso. Em teoria sim, para ter certeza, né? Mas a verdade é que vocês antes não tinham a menor ideia desse processo, né? E agora vocês vão tentar achar aqui apenas entre, sei lá, 6, 7 candidatos, e para estimar esse modelo vocês só vão ter que apertar um botão. Então é bastante rápido, é fácil, dado que vocês sabem todo o caminho, né, para chegar lá. Então a gente tem todos esses candidatos aqui. Eu vou até manter essa janelinha, porque agora a gente vai partir para a estimação. A estimação dos modelos ARIMA, vocês fazem aqui, ó, modelos de séries de tempo univariados, tá? O meu modelo aqui, o meu Greta está em inglês, mas no de vocês vai aparecer lá séries de tempo univariadas, modelos ARIMA, tá? E aí o que vocês têm aqui nos modelos ARIMA? Vocês escolhem aqui a variável que vocês vão colocar como variável dependente. Os regressores aqui é um espaço para vocês colocarem dummies sazonais ou algumas variáveis exógenas, tá certo? Que vocês podem utilizar nos modelos mais adiante, modelos que a gente chama de modelos ARMAX. E aqui que vocês vão colocar, ó, do modelo ARIMA, ó, as defasagens AR, o número de vezes que vocês têm que diferenciar a série para tornar ela estacionária. Como ela é estacionária já em nível, né, ela é I0, então eu não preciso mexer nisso aqui. E aqui é a ordem MA. Tá? Vocês podem escolher, inclusive, se vão colocar uma constante ou não. Tá? A gente pode estimar inicialmente com uma constante, e eu vou estimar primeiro um MA4, tá? Porque lembre que nós tínhamos ali na função de autocorrelação, 4 tracinhos que eram significativos, né? Fazendo isso, ó, olha o que nós temos. Todos os coeficientes deram significativos, né? Todos os coeficientes deram significativos. Isso aqui é um indicativo de que o nosso modelo está no caminho correto. A única observação que eu vou fazer para vocês é que essa constante aqui, ó, ela deu um não significativo. Então, não que isso vá atrapalhar muito, né, na estimação, nos testes e tal, mas eu recomendo vocês, então, estimar o modelo agora sem a constante, tá? Muda um pouco, ó, os coeficientes e tal, não é uma mudança muito grande, porque como ele era igual a zero, né, muda lá na terceira casa depois da vírgula. E aí vocês têm esse resultado aqui, ó. Notem que todos os coeficientes, né, são significativos, né, a gente rejeita longe aqui a hipótese de ser igual a zero. O modelo tem um ajustamento razoável, né, um R2 de 0,50. E, por enquanto, está tudo sob controle. O que vocês precisam ver agora? Se os resíduos são autocorrelacionados e se eles são normais. Tá? Para que ele seja candidato, ele tem que passar por esses 2 testes. Bom, os 2 testes estão aqui. Tá? Vocês podem fazer aqui teste de autocorrelação, e aí vocês definem o número de defasagens. E o teste de normalidade, vocês só fazem clicando aqui. Eu vou primeiro fazer o teste de normalidade. Lembre que a hipótese nula é que os resíduos são normais, tá certo? Fica meio feio aqui nessa versão, né? Mas aqui tá, ó, aqui é a distribuição normal e aqui é a distribuição dos resíduos de vocês. E aqui vocês têm o valor que vocês encontraram e tá meio escondido aqui, mas é 0,80 aqui, tá? Esse valor que está aqui para o teste de normalidade. Então a gente, como é um valor acima de 0,05,
a gente aceita a hipótese nula de que os resíduos são normais. Tá? Como vocês podem ver, até na distribuição ficou parecido aqui com uma distribuição normal. E para correlação, para autocorrelação, vocês vão definir aqui o número de defasagens. Lembra que eu falei para vocês que não existe uma regra, quantas defasagens vocês vão utilizar? Não existe mesmo, tá? Mas eu vou ensinar um truque para vocês. Ao invés de vocês ficarem fazendo aqui para 1, para 2, para 3, para 4, a dica é vir aqui, ó, gráficos, correlograma dos resíduos. Que aí ele já vai fazer teste para várias defasagens, vocês não precisam se preocupar com isso. Tá? Clicou aqui, aparece aqui o teste, eu já vou falar sobre ele, mas graficamente vocês já podem ter uma ideia. Ó. Estão todos eles dentro das barrinhas, mas quando a gente olha a estatística, né, do teste Q aqui de Ljungbox, a gente vê que a gente rejeita a hipótese nula de ausência de autocorrelação em alguns modelos. Tá? Em algumas defasagens, na 5, na 6, esses tracinhos ficaram muito grandes aqui e a gente acabou, pelo menos com 5 e 6 defasagens, rejeitando a hipótese de ausência de autocorrelação. Então, em teoria, esse modelo seria eliminado. Tá? Então, a gente vai guardar ele na falta de não ter um melhor depois. Mas se a gente não achar nenhum melhor, esse poderia até ser um modelo candidato, talvez mudando, colocando mais uma outra defasagem e tal. Tá? Uma outra possibilidade aqui. Na verdade, eu já sei qual é o resultado que melhor se ajusta, né? E a gente já sabe, né? Porque isso aqui é um processo autorregressivo de ordem 1. Mas e se eu tivesse colocado um ARMA 1,4, né? Um ARMA 1,4, a gente teria aqui, ó, o coeficiente do AR significativo, mas alguns dos coeficientes aqui dos processos MA já não seriam. Tá? E aí ele não seria um modelo candidato, porque lembre que a gente quer achar o melhor modelo com o menor número de parâmetros nele. E se a gente já tem dois não significativos, significa que a gente está estimando mais parâmetros do que precisa, né? E aí vem um outro modelo candidato aqui, meio óbvio, né? Dado que a gente tinha aquele tracinho, né, saltado ali na função de autocorrelação parcial, é um processo AR1, né? E a gente achou lá, estimou um coeficiente de 0,71. Ele é bastante significativo, mas a gente tem que testar se os resíduos são normais e não autocorrelacionados. Então, primeiro, normalidade dos resíduos. Os resíduos são bem normais, ó, o número não dá para ver direito, mas eu digo para vocês, é 0,9 aqui o p-valor. É bem acima de 0,05. Então, a gente aceita a hipótese nula de normalidade dos resíduos aqui. E com relação ao correlograma dos resíduos, né, o caminho eu acho melhor é aqui, né, ao invés de fazer o teste. É o mesmo teste, tá, gente? Só que aqui vocês iam ter que escolher as defasagens e aqui ele já faz para várias direto. Eu acho muito mais fácil. Ó, dei uma olhada, parece uns ali quase ultrapassando, mas ó, notem que ele aceita a hipótese nula. Ó, todos os valores aqui no teste Q de Ljungbox estão acima de 0,05. Então, entre aspas, ele limpou, né, os resíduos, não tem mais nenhum resquício aqui de autocorrelação. Então, esse aqui é um modelo candidatíssimo, né? Claro que ele foi o único, né, dos que a gente testou que passou no teste, né? Mas, e se eu tivesse a dúvida, né, entre esse modelo e, por exemplo, o modelo MA4, aquele, né, que tinha gerado um bom ajuste, né, ou seja, eram todos significativos, mas tinha um problema de autocorrelação. Aí, na dúvida, eu olho os critérios de informação. Ó. Nota que aqui o critério de AKI, que ó, é 27187 e aqui é 27179. Aqui o critério de Schwarz, e normalmente aqui os melhores critérios, como eu já tinha falado antes para vocês, são os critérios de Schwarz, né, que é o critério bayesiano e o critério de Hanna-Quinn, né, que eles são robustos a resíduos não normais, embora aqui os resíduos sejam normais, né, desse modelo, mas enfim. O modelo autorregressivo de ordem 1, ele realmente ele tem os menores critérios de informação. Então, esse, além de ser um modelo candidato, ele é o modelo correto, né? Porque isso aqui são dados simulados e ele era um processo autorregressivo com coeficiente φ igual a 0,8. O que a gente estimou? A gente estimou ele 0,71. Tá? A gente estimou um valor bem próximo do valor verdadeiro. Se vocês quiserem, por exemplo, criar um intervalo de confiança, né, para saber se o coeficiente que vocês estimaram está dentro, né, ou seja,
intervalo de confiança de vocês de 95%, o valor verdadeiro está dentro, vocês podem fazer isso aqui, ó, tá? Só clicando aqui em análise, intervalo de confiança para o coeficiente. E aqui vocês podem decidir o nível de confiança que vocês querem. Se vocês quisessem um nível bem estreito, ó, de confiança, por exemplo, o valor estaria então entre 0,53 e 0,88. A 5%, a gente sabe que a nossa estimação está dentro do intervalo, né? O valor verdadeiro está dentro do intervalo de confiança. Então, a gente estimou um modelo correto. Tá certo? Bom, vocês já sabem, as dúvidas a gente pode esclarecer lá na nossa aula síncrona, né? Todas as segundas-feiras, mas por enquanto é isso, é assim que a gente vai fazer todas as etapas. A gente vai fazer isso aqui várias vezes, então vocês não se preocupem, nós vamos fazer esse treinamento em várias situações, inclusive com outros exemplos. Agora vamos fazer um outro exemplo, tá? Vamos pegar esse MA aqui que a gente sabe que o coeficiente é 0,9. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é testar se o processo é estacionário ou não, tá certo? Fazendo aqui, ó, teste sem constante, com constante tendência, mostrar os resultados, rodamos. Olhando os testes, lembre que a hipótese nula é não estacionariedade, a gente rejeita, né, o valor é abaixo de 0,05 para o modelo sem constante, para o modelo com constante também abaixo de 0,05, e no caso do modelo com constante tendência, ele até deu acima de 0,05, tá? Então tem aqui um conflito de resultados. Mas a gente vai no modelo que tem o quê, então, quando isso acontece? O menor critério de informação, tá? Então, ó, aqui deu 272, aqui deu 274 e aqui deu 275, né? Então, o menor critério de informação é o primeiro modelo, né? Porque ele gerou um critério de informação de 272. E ele rejeita, né, a hipótese nula de não estacionariedade. Então, é um processo estacionário, tá? Então, notem como é importante esses critérios de informação para quando a gente fica na dúvida, tá? E se vocês utilizarem o critério de 5% ali, vocês têm uma grande chance de acertar e não se perder aqui. Qual é o segundo passo? É aquele mesmo que a gente acabou de fazer, né? A gente vem aqui, vai fazer o correlograma, né, da variável e vamos ver alguns modelos candidatos, né? O que vocês observam aqui? Tem até esses tracinhos aqui, vamos dizer assim, que são significativos, mas para mim fica muito evidente que a gente tem um tracinho significativo aqui que pode ser um processo AR e a gente tem um tracinho significativo aqui que pode ser um MA. Então eu diria para vocês que a gente tem 3 modelos candidatos aqui. Pode ser um MA1, que a gente sabe que é esse mesmo, pode ser um AR1 e pode ser um ARMA1, tá? E a gente vai testar esses 3 modelos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, modelo, séries univariadas, modelos ARIMA, e agora nós vamos trabalhar então com essa série, que é um MA1 que tem coeficiente θ igual a 0,9. Tá? Vou estimar os 3 modelos. Primeiro vou estimar um AR, tá certo? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa testar se os resíduos são normais. Deu um pouco na trave aqui, né? Desculpa, deu um valor bastante baixo e ele é bem normal, né? 0,95, né? Então aceita a hipótese nula de normalidade, a gente não tem problema. Os resíduos aqui são o choque, né? Dessa série é um ruído branco, que tem, nesse caso aqui, distribuição normal, então a gente já tem, por construção, né, um modelo que vai gerar distribuição normal. E para fazer o correlograma, para fazer teste de autocorrelação, eu sugeri para vocês fazer o correlograma dos resíduos, né? Ó, notem que no modelo AR, ó, a gente tem várias defasagens que a gente rejeita a hipótese de ausência de autocorrelação, tá certo? Então esse aqui não pode ser um modelo candidato, porque violou muito, né? Não foi nem por um pouquinho, foi por bastante. Mas pode ser um ARMA1, por exemplo, né? Podia ser um ARMA1. O que a gente observa? Que o coeficiente autoregressivo não é significativo, né? Até posso fazer os testes lá, mas já que um coeficiente não é significativo, não tem por que insistir nele, né?
Então, eu vou estimar a minha última possibilidade aqui, e notem que nesse caso foi até mais fácil que no caso anterior, eu só tinha 3 possibilidades para testar, né, que tinham maior chance de ser o processo gerador dos dados. Eu estimo o MA1. Então, o coeficiente é bem significativo, né? Vamos ver se ele tem resíduos normais. Os resíduos são bem normais, né? Deu 0,82 aqui, não sei se vocês estão enxergando direito, mas desculpem, eu não consigo mandar essa fonte aqui do Gretel. Os resíduos são normais. E fazendo o teste de autocorrelação, né, o correlograma dos resíduos, a gente não encontra nenhum fora aqui das barrinhas. E ó, notem que todos os testes a gente aceita a hipótese nula. Ó, todos os valores estão acima de 0,05. Então esse é realmente um modelo candidato e é o modelo correto. Não sei se vocês lembram, né, mas olhando aqui nos dados, ó, ele é um coeficiente 0,9. Né? Então ele é um 0,9 de UT-1 mais o T. Né? E qual o coeficiente que a gente estimou? A gente estimou 0,87, né? Ou seja, foi com muita precisão. Né? A gente achou bastante. Né? Aqui tem o valor do teste de normalidade. Ó, caso vocês não consigam enxergar lá, ele sempre coloca aqui embaixo dos resultados o teste de normalidade quando vocês fizerem. Mas, voltando ao ponto, ó, o modelo se ajusta super bem, né? Vocês conseguem... E aí, qual é a graça aqui do negócio? Ora, eu tinha lá um processo, eu não tinha a menor ideia a respeito dessa variável, e aí eu construí uma regressão baseada simplesmente nessa metodologia de box adjacent, ou seja, só na dependência que os choques têm, né, ou que a própria variável tem nela, eu consigo estimar um modelo. Então, vocês podem ver o ajuste desse modelo, por exemplo, comparando um gráfico de ajustado com efetivo comparado com o tempo. Né? Ó, eu sei que não é o melhor modelo do mundo, ó, mas independente do que vocês têm aqui dessa variável, vocês construíram um modelo para ela e aí, de certa forma, agora vocês estão aptos a fazer várias coisas, dentre elas, fazer previsões, tá? Que é o nosso objetivo. E isso nós vamos fazer nas próximas aulas, tá certo? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar já, dado que a gente já sabe ajustar os modelos ARIMA, vamos ver como funcionam as previsões nos modelos ARIMA. E isso é interessante porque vocês notem que eu estou trabalhando por enquanto com dados simulados, mas eu não preciso saber nada sobre a variável, né? Ou seja, qual variável que afeta, qual que não afeta, quais são as relações que ela tem com outras variáveis econômicas, eu não preciso saber nada. Eu só preciso saber estatística, saber o comportamento dela, saber como os choques afetam ela, enfim, se ela reverte para a média ou não, ou seja, se ela é estacionária ou não. Então, essas coisas que eu preciso saber para ajustar um modelo e a partir daí fazer previsões. E são modelos que funcionam bastante bem, assim, nessa parte de previsões, como a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, então.